A todos os alunos dos Bastidores da História. Hoje nós continuamos a nossa história sobre Constantinopla, Bizâncio, Istambul, essa cidade que teve uma mescla de muitas culturas. Na nossa primeira aula, nós falamos do início da história de Constantinopla, atual Istambul, que começa com os gregos, lá no século 7 antes de Cristo. Então, a gente descobriu a cultura grega. Depois, na nossa segunda aula, a gente falou sobre Constantinopla, com Constantino, que vai fundar a nova Roma, ampliando os limites da cidade. Falamos sobre alguns edifícios que faziam parte de Constantinopla. E hoje a gente vai falar sobre a transformação da cidade em cristã e depois muçulmana. Temos, então, uma transformação aqui de mentalidade dentro de Constantinopla, que mais tarde, já lá na década, no século XX, vai ganhar o nome de Istambul, mas ela se transforma. E aí a gente vai ter uma transformação de arquitetura. Infelizmente, a gente não consegue mais ver Constantinopla como ela era lá na época do início dessa construção com Constantino e os primeiros imperadores do Oriente. A gente tem alguns fragmentos dessa cidade. E um local muito interessante para a gente estudar o que sobrou da antiga Constantinopla é a chamada Cisterna da Basílica, ou então Palácio Submerso. É um lugar sensacional dentro de Istambul, numa parte subterrânea, próxima a Santa Sofia, e essa cisterna foi construída por Justiniano para abastecer, para levar água para o Palácio Imperial. E já ali, ele reutilizou algumas colunas de edifícios que faziam parte do início de Constantinopla. Então, a gente vai ter parte do Fórum de Constantino e outros edifícios de época do início de Constantinopla. É um lugar fantástico, que vai fornecer água para o palácio durante muito tempo. Essa cisterna aqui era alimentada por esse aqueduto aqui, que foi finalizado no século IV pelo imperador Augusto Valente, por isso que chama Aqueduto de Valente. Ele finaliza a construção do aqueduto, mas não foi ele que começou a construção, e alimentava então essa cisterna. Ela foi usada aí por séculos até ser esquecida, entre aspas, né, no período otomano, que vai utilizar uma outra forma de alimentação de água. E vai ser redescoberta ali em torno no século XVI, em torno de 1544, 1550, por um viajante que ficou intrigado que as casas na parte superior tinham sempre um poço de onde elas tiravam água. E aí ele achou estranho porque não tinha nenhuma fonte de água que eles pudessem pegar com o poço. Ele começa a investigar e vai acabar achando em uma das casas um acesso à cisterna que o proprietário vai levá-lo, inclusive, com barco. Imaginem que aqui embaixo, inclusive, eles pescavam, tinha peixes aqui, como se fosse um lago subterrâneo. É um lugar espetacular, eu diria, um dos mais interessantes que nós temos em Istambul. E aí eles vão encontrar, a cisterna foi restaurada diversas vezes. A última vez foi agora recentemente, cerca de 5, 6 anos atrás, e inclusive agora eles fazem espetáculos dentro da cisterna. Ficou um lugar muito interessante. Mais ou menos como espaço aqui, a gente tem 140 metros por 70 metros, então é bastante grande, e funcionou como cisterna aí durante séculos.
Aqui é a imagem do aqueduto que alimentava a cisterna e a imagem da cisterna, que tem essas colunas todas diferentes entre si. Por quê? Porque justamente são colunas que foram retiradas de outros monumentos para a construção da cisterna. E aí a gente vai ter algumas delas bem interessantes. São 336 colunas dispostas em 12 filas e elas tinham também tamanhos, alturas diferentes. O capitel também diferente, vai ter capitel coríntio, vai ter capitel dórico, não vai ser sempre igual, porque foram reaproveitadas. Uma delas é a coluna com a medusa. Então, essa base aqui tem a cabeça de uma medusa que está virada de cabeça para baixo. Daí a gente pensa, nossa, que coisa estranha. Por que que fizeram uma base com a cabeça da medusa virada, assim, deitada, e não fizeram a cabeça em pé? Porque, na verdade, esse pedaço aqui com a cabeça da medusa provavelmente fazia parte de um arco monumental que nós tínhamos no Fórum de Constantino. E eles reaproveitaram esse pedaço aqui para nivelar essa coluna com as outras, né? Eles tinham que ter todas do mesmo tamanho, mas cada uma veio de um lugar, então precisava nivelar. Ai, mas que estranho, não poderia ter feito as colunas todas iguais? Vejam que uma cisterna é um local não monumental, né? Para aparecer para todas as pessoas. É um local para uso eh, de de chegar a água, armazenar a água e depois distribuir a água. Então não importava se as colunas eram iguais, ou diferentes. Então vamos usar essa base aqui, que ela foi colocada deitada, porque era a melhor forma que tinha para ficar, nivelada aqui, no ponto correto. A gente se vê, na segunda-feira, um bom feriado para vocês amanhã, Ai, e até segunda-feira. Beijo.